Olá, eu sou o Leandro, sou plantonista do Poliedro, de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre ploidia, tá? Esse é um assunto meio delicado, mas é delicado não por ser difícil, mas por ser confuso de entender, confuso até de explicar, tá? Então, para isso, eu vou precisar de muita atenção e eu preciso que você esqueça o crush da quarentena, dê aquela fechadinha no Zap Zap e a gente vai alegrar o seu dia falando sobre ploidia, tá bom? Mas para falar sobre ploidia, a gente primeiro precisa de uma definição, certo? Para a gente ter uma definição sobre ploidia, eu trouxe duas. Uma de um cara que chama Alberts, tá? O Alberts ele é autor de um livro que a gente usa inclusive na faculdade, que chama A Célula. E nesse livro, ele descreve a ploidia como o número de cópias do genoma contidas na célula. Número de cópias do genoma contidas na célula. Isso ajuda? Ajuda um pouco, mas ele usa alguns conceitos aqui, né? Genoma, às vezes a pessoa também é bugada com o conceito de genoma, e essa definição ela ajuda, mas não tanto, né? Ela não é a explicação mais clara do que está acontecendo aqui. E aí, a gente pode pensar então num segundo pesquisador, tá? Renomado, que é o Leandro, tá? Ele ensina biologia no poliedro. Esse cara, ele tem duas definições para ploidia, tá bom? Nessas duas definições de ploidia, uma delas praticamente não serve para nada, que é a seguinte: a gente define ploidia, ela pode ser chamada de N. Aquele Nzinho que a gente vê lá, tal célula é 2N, tal célula é N, haploide, diploide, tanto faz, tá? Mas, né, continua assim, o que é essa birosca de N, né? O que a gente faz com ele? Então, como uma segunda definição desse cara, tá? Que ele é um gênio, ele tenta deixar as coisas um pouquinho mais simples, a gente tem a definição como sendo o número de cópias de cada um dos cromossomos. Então, ao invés de falar de genoma, ele pegou essa definição do Alberts e ele deu uma alteradinha. Ele falou, então não vou falar sobre genoma aqui. Para que eu vou envolver palavra difícil aqui? Eu vou chamar, então, ploidia de número de cópias de cada um dos cromossomos presentes na célula, tá? Ok, mas aí eu tenho a definição e como eu vejo isso, né? Então vamos partir aqui para alguns exemplos. Nesses exemplos eu vou dar uma desenhadinha e já eu volto. Ora, né? Voltei aqui e ao invés de voltar com o desenho pronto, voltei com vários círculos aqui. E agora a ideia é a seguinte: eu tenho aqui 3 cores de canetinha, tá? Eu vou fazer alguns risquinhos aqui nessas células, tá? E aí eu vou envolver cromossomos duplicados, eu vou envolver cromossomos simples, tá? Para você ver que não tem diferença eu falar de um cromossomo duplicado ou de um cromossomo simples quando a gente estiver falando das células, tá? A única diferença que isso vai fazer vai ser num outro conceito que a gente tem para contagem de cromossomos, tá? Então temos aqui. Vamos lá. Tendo desenhado isso aqui agora, só deixa eu fechar aqui para não secar. Tendo desenhado isso aqui agora, eu quero que a gente descubra
qual o N, qual a ploidia de cada uma dessas células, baseadas aqui na definição que eu dei aqui antes, tá? Então, a gente tem todas as células que têm cromossomo, ela tem um N, né? Um XN aí, né? Vamos dizer assim. Tô parecendo até matemático, né? Mas o negócio é a gente pensar em como a gente vai fazer isso, tá bom? Desenhei aqui 5 tipos de célula, tá? Algumas vão dar o mesmo resultado, não tem problema, é só pra gente meio que treinar aqui nesse momento, tá? Vou dar até um zoomzinho pra ver se dá uma facilitada. E é o seguinte, eu defini, tá? Vamos usar essa definição aqui, que é um pouquinho mais simples, não quero envolver gene nisso daqui, tá? Que é o número de cópias de cada um dos cromossomos, beleza? Então, a gente tem sempre 3 cores aqui de cromossomo, tá? O cromossomo, vou pegar essa célula aqui que tá mais fácil, o cromossomo azul, verde e o vermelho, beleza? Para a gente achar o N, o número que vem aqui depois do N, ele é sempre o número de cromossomos que você está contando. Como é que a gente conta cromossomo? Pelo centrômero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse N aqui é igual a 6. Escrevi aqui de vermelho. Beleza? Esse N aqui é igual... Opa! Errei o número. É igual... Vamos dar uma apagadinha para não ficar feio. Tão feio. Ele é igual a 3. Esse N aqui é 6. Esse daqui é 3. E esse daqui, se a gente for contar todos os cromossomos, cada um dos cromossomos tem um centrômero, esse N aqui é 9. Só que, tudo bem, eu achei quanto vale o N, mas eu não achei quantos Ns eu tenho. E para eu achar quantos Ns, qual o número que falta em cima desse risquinho, o que eu preciso? Eu preciso contar o número de cópias de cada um dos cromossomos. Então aqui eu tenho cromossomos azuis, eles são homólogos, certo? Então eu tenho um cromossomo azul, 2 azuis, um verde, 2 verdes, um vermelho, 2 vermelhos. Todos os cromossomos, em todas as cores de cromossomos aqui, eu tenho 2 exemplos. Com esses 2 exemplos, esse é o número que eu tenho aqui antes do N. 2N igual a 6. Vamos vir para essa célula aqui, ó. Eu tenho um azul, um verde e um vermelho. Que número que eu coloco aqui antes do N? Ou posso deixar em branco, ou coloco um N igual a 3. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Quis dar exemplo de cromossomos duplicados e cromossomos simples. Aqui, cromossomo simples, um azul, um verde, um vermelho. Eu tenho aqui um N, um exemplo de cada uma das cores, beleza? Aqui, de novo, 2 azuis, 2 verdes, 2 vermelhos, e aqui eu tenho 2N, tá? Essa célula aqui eu coloquei de propósito. Por que eu coloquei de propósito? Porque eu tenho 1, 2, 3 azuis, 1, 2, 3 verdes e 1, 2, 3 vermelhos. Essa célula aqui, ela é o quê? 3N. É uma célula triploide, ela tem 3 exemplos de cada um dos cromossomos, tá bom? Então, isso é a ploidia. É dessa maneira que a gente vai achar todos os Ns de todas as células, de todos os exercícios que a gente estiver vendo, tá? Coloquei aqui dividido em cores só para ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais didático. Mas, na verdade, eu poderia ter dividido por tamanho, eu poderia ter dividido por posição do centrômero. Todas são divisões possíveis, desde que você consiga diferenciar um cromossomo do outro. Beleza? Então, sobre ploidia, é isso que eu tinha para falar. Beleza? Bons estudos e muito obrigado.